Hebreus capítulo 2, primeira parte. Nós vamos continuar. A partir do verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Amém? Vamos curvar as faces e vamos fazer uma oração. Pai Celestial, graças te damos por esta porção da tua palavra lida, e que agora o Senhor fale com cada um de nós, abre o nosso entendimento para entender a revelação da tua palavra, porque o Senhor já interpretou ela para nós, e nós bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é digno de receber glória e honra. Nós te agradecemos por tudo, pelo teu povo que aqui está, e também, ó Deus, quando cremos que este dia nós estaremos em tua presença, que o Senhor nos ajude neste dia, quando logo mais à noite, se assim o Senhor viu, teremos a nossa comunhão e teremos, ó Deus, o companheirismo em torno da mesa, dos emblemas, do pão e do vinho e do lava-pés, e principalmente temos o primeiro companheirismo, que é com a tua palavra. Nós te louvamos, agradecidos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, nós temos aqui, vamos apenas tomar a parte um pouquinho antes de onde nós paramos, na mensagem Hebreus capítulo 2, primeira parte. Continuando aqui nesse ponto, com o texto aqui citado pelo mensageiro, diz assim: agora importa que nos apeguemos com mais firmeza, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos. Você ouviu isto? A palavra falada pelos anjos. A palavra falada pelos anjos. Agora, anjo é um mensageiro. Quantos creem nisso? A palavra anjo significa um mensageiro. E passamos por isso no primeiro livro aqui, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais através dos profetas. Aqueles foram os mensageiros de Deus, e eles eram mensageiros de Deus, eles eram anjos de Deus. Um mensageiro é um anjo. Ou melhor, um anjo é um mensageiro. Um mensageiro. Você é um mensageiro nesta manhã. Você é um mensageiro de boas novas ou um mensageiro de más novas. Os irmãos estão entendendo? Não é bonito saber que somos os embaixadores, que somos anjos mensageiros de Deus para o mundo pecaminoso que Cristo vive. Em nossos corações ele vive, em nosso espírito ele vive,
e ele nos traz da mais baixa vida dissoluta de pecado e nos exalta e nos dá um aleluia em nossa alma e nos faz novas criaturas. Somos mensageiros, anjos do pacto. Quão maravilhoso. E agora, no Velho Testamento, se as palavras faladas pelos anjos eram firmes, desta forma tinham que ser certas. No Velho Testamento, antes que a palavra do profeta se manifestasse, ela tinha que ser examinada e aprovada. Eles não eram negligentes com isto, como somos hoje. Veja, simplesmente sair e ter qualquer tipo de sensação ou qualquer outra coisa, glória a Deus, é isto, você está enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias o diabo personificaria, veja, o cristianismo de tal forma que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Os irmãos captaram isso? A personificação. Mas é uma coisa tão... O nome já está dizendo. É muito parecido, né? Como nós vemos na mensagem Três Classes de Crentes. O mensageiro pregou aquela mensagem. O crente, o manufaturado e o incrédulo. Porque o crente, o nome já diz. O incrédulo, agora o danado do manufaturado, esse é que é o problema. Porque ele parece, e você não tem como dizer se é ou não é. Aí você não pode julgar, não vai julgar nem o incrédulo também, porque o incrédulo, isso é uma coisa que ele tem em seu coração, incredulidade. E aí você não vai julgar. Porque se você julga, então como é que pode? Se só existe um que pode julgar. Então eu tenho que viver a minha vida. E aí é onde entra o respeito. Eu vou respeitar o meu próximo. Se ele não está crendo ainda, é porque ele não viveu a experiência. É como falávamos ontem, à tarde, na mensagem Ele Cuida e Você. O Mombrana, quando falando um pouco a respeito de um medicamento, eu disse que quando você vai tomar um medicamento, antes você lê o que está escrito ali na garrafa. Ou naquele tempo não existia a bula, mas você lê a descrição ali do especialista na bula. Então você vai ter o cuidado de ler, de seguir aquela orientação, muito embora um médico já deu as diretrizes, toma tantos comprimidos ao dia, e assim por diante, antes ou após a refeição, dependendo do que o médico disser. Então você, como é a pessoa criteriosa, você não vai tomar aquele medicamento sem antes ler o que está ali aquelas letrinhas ali, é até difícil de ler muitas vezes, aquelas palavras. Então, o medicamento que o médico passou para você, ele tem que surtir o efeito no qual você está precisando. De repente você está fazendo um tratamento, fez todos os exames, então o médico olhou, ele dá o laudo, ele passa o medicamento, você vai na farmácia, compra o medicamento e o médico diz, olha, tome isso daqui, siga rigorosamente isso aqui, que você vai ficar bom. Então o remédio tem que mostrar os resultados. E o profeta falando, diz que na palavra é semelhante. Se uma pessoa que diz que crê na palavra, e lê a Bíblia, e vai, e se a palavra, não surtiu efeito na vida da pessoa, como ela diz que é, então tem alguma coisa errada. Então a palavra tem que surtir efeito na vida da pessoa, daquele que crê. Se uma pessoa não anda de acordo com a palavra, diz que crê, mas não está andando de acordo com a palavra, é porque a palavra não está surtindo efeito na vida da pessoa, não está servindo para ele. Uma pessoa que diz que crê em Jesus e não está andando de acordo com aquilo que Jesus Cristo fala em sua palavra, então tem alguma coisa errada, a palavra não está surtindo efeito na vida dela. Então, tem que rever ver o que é que está acontecendo. Amém, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é remédio. Agora, se ela não está curando, se a pessoa não está tendo os resultados, a culpa não é da palavra. O problema está na pessoa. E nunca o problema está em Deus ou em sua palavra. O problema está no ser humano.
Quando uma pessoa diz assim, eu não creio nesse mensageiro, o problema é a pessoa. O problema não é o mensageiro, porque o mensageiro ele veio com a mensagem de Deus. Então, quando a pessoa não aceita a mensagem, o problema está na pessoa e não no mensageiro. Os irmãos estão entendendo? Quando você vê, eu estava falando, não sei para quem foi, quando eu vou falar, não vou nem falar das mulheres que se dizem da mensagem, mas se uma mulher no mundo lá fora, ela soubesse o que ela vai passar, o que ela vai sofrer, por estar usando roupas imorais, ela não usaria. Veja, ela não usaria. E se uma pessoa que conheceu a verdade e não deixou de usar, essa é pior. Essa merece mais o inferno do que a ímpia lá fora, que não conhece a verdade. Os irmãos estão entendendo? Porque é uma abominação. Na visão que o irmão Branham, eu estava lendo, não sei, lembro agora a mensagem, não sei se é a mensagem ele cuida, mas quando ele teve a visão, na visão que ele teve de mulheres andando daquela forma imoral que estavam andando, quando ele viu a parte de trás delas, um depravo inigualável, uma imoralidade tal que ele viu, quando as viu por trás, quando elas deviam estar andando de forma santa, mas não querem, por quê? Porque há uma perversidade no coração, porque elas são malignas mesmo. Uma mulher que deseja usar uma roupa imoral é porque ela está possuída por demônios. Não pode ser o Espírito Santo, jamais. É por isso que a palavra de Deus ela é cortante, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Amém, meus irmãos? Então ela tem que cortar mesmo, porque uma espada, uma coisa afiada, tem que cortar. Ela corta dos 2 lados a palavra. Não adianta querer só ficar com o Velho Testamento e rejeitar o Novo, ou vice-versa. Você tem que querer toda a palavra. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, um nascido de novo, ele não tem mais esses desejos pecaminosos. Ele não é mais uma mulher depravada, não é mais um homem depravado, não vai ter mais uma vida promíscua. Porque muitos pensam que vida promíscua só vivem as prostitutas. Aí tome lasca, palavrão pesado na prostituta, quando está vivendo pior do que uma prostituta. Porque conheceu a verdade e está achando que tem o Espírito Santo, quando o profeta diz que é o diabo que está fazendo eles crer que é o Espírito Santo. Está vendo aí? A palavra de Deus é correta. Bendito seja o nome do Senhor. A gente sai um pouquinho do tema aqui, mas vamos voltar, porque sempre temos que voltar para o assunto. E daí nós temos, veja, e agora, no Velho Testamento, dando aqui mais uma voltinha, se as palavras faladas pelos anjos eram firmes, desta forma tinham que ser certas. No Velho Testamento, antes que a palavra do profeta se manifestasse, ela tinha que ser examinada e aprovada. Eles não eram negligentes com isto, como somos hoje. Simplesmente sair e ter qualquer tipo de sensação ou qualquer outra coisa. Glória a Deus, é isto. Você está enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias o diabo personificaria o cristianismo de tal forma que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Isso é correto. Então, devemos testar isto. E como eles testavam isto em seus dias? Com o Urim e o Tumim. O peitoral de Arão, que tinha aquelas pedras nele, o carbúnculo, jaspe, diamante, rubi, safira, todas estas pedras que representavam o nascimento destes 12 patriarcas, estavam no peitoral de Arão, e quando um profeta profetizava e aquela luz sagrada brilhava nisto, Deus estava dizendo, isto é verdade. Está vendo? E mais isto, não importa quão real isto parece, ou parecesse,
Se não brilhasse ali, isto não era a verdade. Então aquele Urim e o Tumim estava naquele sacerdócio. Mas esta Bíblia é o Urim e Tumim de Deus hoje. Amém, irmão? E quando um profeta profetiza, isto deve absolutamente brilhar com aquela Bíblia. Então Deus diz, então ele desce e prova aquilo. Os irmãos estão entendendo? Preste bem atenção. E como posso glorificar a Deus hoje? Eu me recordo de outro domingo de manhã, como este, quando eu estava saindo do tabernáculo, e vocês estavam chorando e me pedindo para não ir, mas quando eu preguei sobre Davi e Golias, e como você irá enfrentar aquele frio e indiferente mundo que diz, os dias de milagres já passaram, eu disse, há um grande gigante, e logo que pudermos matá-lo, o resto deles tomará coragem. E o Senhor concedeu aquilo. E então ali estavam Oral Roberts e Jaggers e outros puxaram a espada e tiramos o inimigo da terra, lutando, trancamos a boca deles. Eles não podem dizer que milagres não acontecem porque aqui estão eles. Certamente a palavra de Deus é eterna. Isto brilhou no Urim e Tumim, e quando isto brilhou naquilo, isto era positivo. E para qualquer um que está necessitado, se você é um pecador, você deseja saber como se salvar, creia no Senhor Jesus Cristo. Hoje temos tantas coisas que você tem que fazer, tem que passar páginas novas, você tem que fazer isso e aquilo para que você possa ser salvo. Eu lembro do carcereiro de Filipos, quando aquele carcereiro perguntou a Paulo, que devo fazer para ser salvo? Se isto fosse perguntado a você ou a mim, nós teríamos citado coisas que ele não deveria fazer. Pare de fumar, né? Mas não, o que foi que Paulo disse? Você deve parar, o que eu citei agora, parar de beber, parar de jogar seu jogo, você deve parar com isso, você deve parar com aquilo. Paulo não lhe disse isto, ele simplesmente lhe disse as coisas que ele deveria fazer. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é isso maravilhoso? Veja, um homem de visão usou aquilo que Deus estava mandando ele fazer, mas não, fôssemos nós o profeta de Deus, e dizer, olhe, moça, deixe de se prostituir, deixe de fazer aquilo. Aí está jogando a pessoa lá fora, fica julgando as pessoas. Não, Paulo disse, mas o carcereiro lá tacou o pau nele e Silas, né? Chicote, né? Estava lá Paulo todo doído, sangrando, ele e Silas. O que é que eu faço para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele não falou disso, não, se arrependa, você não chicoteou, tá vendo? Você é um sem vergonha, você é um violento. Não, ele disse, creia, porque ele não sabia o que estava fazendo. Ele era pau mandado, carcereiro. Tinha que obedecer a ordem, mas Paulo tinha que obedecer a ordem do alto. Ele não tinha que dar troco. Ele disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E Paulo, ele creu e ele o levou para casa, ele lavou os vergões e Paulo batizou ele e toda a sua casa ali. Não é isso maravilhoso? Quando nós lançamos a palavra, mas a gente já vai dizer, tá vendo? Você não pode, você está dando vamos estar dando uma de juiz. E aqui não há nenhum juiz. Aqui tem que ter um povo que crê em toda a palavra. Agora, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem o que, irmãos? Vida eterna. Este é o Urim e o Tumim brilhando. São João 5,24. Eu sou o Senhor que cura todas as enfermidades. Tiago 5,14. Chame os anciãos, unja. Essa citação aqui foi só uma... João 5,24 é aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Né? Às vezes o irmão Brana trocava, como algumas vezes acontecia, mas não pelo erro, porque é normal, até nós citamos, fazemos troca. Então, Tiago 5,14, chame os anciãos, unja com óleo, a oração da fé salvará os enfermos. O Urim brilhando. Esta é a palavra eterna de Deus. Não me importa quantos ateus, descrentes, agnósticos, céticos se levantem. Deus firmará em sua palavra. Ele prometeu que faria isso. E devemos nos apegar com mais firmeza a estas coisas que ouvimos, para que delas não nos desviemos. Pois se as palavras faladas pelos anjos, os profetas, se tornaram firmes, elas eram, poderíamos passar uma semana nisto.
Então, ou estava isto firmado quando Moisés falou? Claro que estava. E Elias assentado em cima do monte. E o Senhor lhe disse, suba até ali, Elias. Eu ficarei ali contigo. Quero companheirismo. Deus gosta de ter companheirismo com o seu povo. Não é isso maravilhoso? Saber que Deus gosta de ter companheirismo. Vamos bater um papo. Eu me lembro de um jovem lá em Petrolina, quando eu estava morando lá em Petrolina, era pastor lá. Aí tinha um jovem, e ele meio assim do mundão, né? E entregou a vida para Jesus, falava com gírias e tal. E ele um dia estava no centro da cidade, a igreja vez por outra estava aberta, e eu o encontrei assim, eu vinha passando lá num local lá, ele encontrou. Ele disse, pastor, eu vou ali na igreja bater um lero ali com Deus. Era o linguajar dele. Eu vou bater um lero ali com Deus. Só que Deus me usou para ajudá-lo. Eu disse, amigão, leia 2 Coríntios 5,17. Ele disse, por quê, pastor? Eu disse, não, leia. E lá na igreja ele leu. Sempre tem Bíblia lá. Ele leu 2 Coríntios 5,17. Aí ele leu, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E o Espírito de Deus fez a obra na vida daquele moço. E ele depois me procurou depois de um tempo, antes de nós sairmos de Petrolina. E ele entendeu, o Espírito de Deus fez a obra na vida dele. E ele deixou de falar. Disse, agora eu entendi. Eu não tenho que ter esse comportamento, esse modo de falar. Porque Deus mudou minha vida. Ele deixou de falar com gíria, com coisa e tal. Né? Não tem gente... Isso é uma praga no meio do povo, da mensagem. Quando os jovens tiram foto. E as meninas. Se prostituindo diante de uma câmera fotográfica. É o que elas estão fazendo. Mulheres casadas. Postando fotos sensuais. E os maricas dos maridos em casa. Deixando. Aí como é que a gente pode crer numa experiência dessa? Quando se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, postando fotos sensuais. Mulheres casadas deviam ter vergonha na cara. São tão prostitutas quanto aquelas que estão vendendo o corpo lá fora. Desculpe eu falar isso, mas elas são piores vagabundas do que as que estão lá fora. Quando até tem muitas lá fora que não são crentes em Cristo e não andam se portando dessa maneira. Veja que coisa! Que experiência eles viveram, que experiência! Estão ainda a serviço do diabo, é o que elas estão. Homens e mulheres se portando dessa maneira. E jovens lá tirando fotos lá. Eu estou falando, quando eu digo da mensagem, porque estão no meio lá e dizem que creem no mensageiro. Então eu não posso dizer que eles não são. Aí tiram as fotos assim, ó. Faz assim. Isso é símbolo satânico, pelo menos é o que a gente já aprendeu. A não ser que ele não tivesse esses 3 dedos aqui, só tivesse esses 2, tinha que fazer isso de qualquer jeito. Ia ter que dar tchau assim. Mas tem tudo, ué. Para que isso? Para que isso? Vai tirar a foto assim? Me diga. Para que um jovem está tirando, até moças e filhas de diáconos, ministros, tirando fotos sensuais, fazendo biquíni. Mulheres casadas, tirando fotos. Para que isso? Que diabo é isso? Veja o perigo de deixar uma foto, uma máquina na mão de uma mulher que não tem uma experiência com Deus. Quando deveria ter a palavra no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas os homens não têm mais sacerdócio dentro de casa. Eles não têm mais coragem de liderar. Porque tem medo da cara feia, tem medo de uma confusão. Mas bota esse diabo para fora. E se a mulher não quiser, ela vai ter que ir junto. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus.
Elas são tão Jezabéis quanto outras lá fora. São tão prostitutas quanto as que estão lá fora. Porque uma mulher que usa uma aliança na mão esquerda, ela tem que honrar e respeitar o marido. Como nós vimos o pastor José ministrando no casamento dos nossos filhos lá em Carpina. Tem que ter respeito. Uma mulher que não tem respeito para com o marido vai ser carregada de tumores, como foi a do irmão Brana. Porque ela teve isso porque desrespeitou o marido. Tem que ter respeito. Ah, se ele me respeitar, eu respeito. Não é incondicional. O amor não é incondicional. É? Não. Aí eu só vou respeitar quem me respeita? Não. De forma alguma. Se eu estou conhecendo a verdade, então vou. Mesmo que quem te bater numa face oferece a outra, não é isso que a Bíblia diz? Aí vai dizer, não, porque eu não creio ainda, não vivi a experiência, porque tem um demônio dentro de você ainda. Está a serviço de Jezabel, minha filha. É discípula dela. Nós somos discípulos de Cristo e seguimos uma mensagem. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui mais. Quando aquele rei enviou o capitão com 50 homens para Elias, e mandou chamá-lo, e Elias lá quietinho, na presença do Senhor, ali, no lugar dele, sem mexer com ninguém. Aí o rei foi cutucar a pessoa errada. Elias era profeta. Ele tinha assim diz o Senhor. Você crê que Elias viu antes? Porque um profeta via antes as coisas. Sim ou não? Que ele viu aqueles 50 homens aparecerem e viu o fogo consumir eles. E o segundo grupo e assim por diante. Vocês creem nisso ou não? Porque não poderia falar algo se Deus não mandasse antes, né? Verdade ou não é verdade? Aí, Elias, ele estava lá, quieto, fique quieto lá, Deus lá conosco, estamos tão ocupados, às vezes o profeta diz aqui, pulando de lugar em lugar, e tanto, fique quieto. Elias, ele queria 3 anos e 6 meses de companheirismo, Deus que teve com Elias. Que coisa maravilhosa. Vejam, nós não podemos lhe dar 3 minutos, dificilmente, 3 anos e 6 meses de constante companheirismo. Eu gosto disso. Disse, não te preocupes com a comida, nós teremos tudo preparado. Os corvos vão te alimentar e tudo dará certo. Eu simplesmente quero um pouco de companheirismo. Este velho profeta Elias assentado. Você tem que permanecer em cima do monte. Enquanto ele estava tendo companheirismo com Deus, ora, o capitão disse, eu acho que vou subir para buscá-lo. Agora você nunca tente romper um companheirismo daquele. Veja. Então, o capitão subiu com seu grande exército de homens de 50. E ele disse, eu vim para te levar, Elias. E Elias se levantou. Cuidado, aqui está um profeta do Senhor. Ele disse, se eu sou um servo do Senhor, que desça fogo do céu e te devore. E ali desceu fogo. E o capitão disse, sabe de uma coisa? Ou melhor, o rei disse, aquilo provavelmente foi um raio, um simples relâmpago que estava passando e os atingiu. Vou mandar mais 50. Eu sou macho. Eu me lembrei agora do meu neto. Tal. Então, Elias se levantou, um dos anjos. Sua palavra é firme. Ele tinha que ter uma justa recompensa por tudo que estava dando errado. Ele disse, se sou servo do Senhor, que desça fogo. E o segundo grupo de 50 foi queimado. Está bem, cada castigo. Pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, de toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Agora aqui está a grande coisa, no próximo verso. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se a voz de Elias trouxe destruição, porque ele era um anjo do Senhor, como escaparemos nós quando a voz de Cristo falar também? Ou como podemos falhar quando você está recebendo oração, se isto é a voz de Cristo? Se Cristo ordenou sua igreja para orar pelos enfermos e a igreja faz o que ele diz, para eles fazerem, então como pode isto alguma vez falhar? Isto não pode. Você pode falhar, porém isto não pode falhar.
E desde que você guarde isto te atravessará. Você pode dar um amém? Se você falhar, você falha por si mesmo. Você simplesmente se afasta da palavra. Mas desde que você permaneça com a palavra, isto não pode falhar. Se a palavra dos profetas fez tal e tal coisa, quanto mais será a palavra de Cristo? Amém? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pense nisto, falando pelo Senhor. Quantas vezes podíamos voltar? Onde poderíamos parar? Agora recordem, isto primeiro aconteceu para ser falado por Jesus, Ele mesmo. E então foi confirmado pelos que o ouviram. Agora ouçam-no. Quando ele chegou na terra, ele não alegou ser um curador. Ele disse, não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. O Filho nada pode fazer de si mesmo, a menos que ele veja o Pai fazendo. Verdade ou não é verdade? Está aí em João 5,19. E observe quando Filipe chegou para ele, Natanael, após a conversão de Filipe, ele foi atrás de Natanael, disse, venha, veja quem encontramos, Jesus de Nazaré. Eu fico imaginando essa cena. Natanael, vem cá, o que foi, Filipe? Encontramos ali Jesus de Nazaré. Sim, o que é que tem de mais? Quem é ele? Não, está ali fazendo coisas impressionantes. Um homem? Eu quero ir lá ver. Não é isso sim que o povo vai atrás desses pregadores místicos, né? O camarada ali orou e a pessoa se levantou da cadeira e disse, o que é isso demais? Se a oração, a cura é pela fé. Então quem curou o enfermo foi a fé. Deus curou ele por causa da fé dele, não foi o cara aqui que tinha o poder. Porque são enganadores. De um lado está orando e a pessoa está sendo curada. E do outro lado, só pede dinheiro. E o apóstolo Pedro advertiu que nesses dias seria assim. Então, os dons são sem arrependimento. Qualquer um pode orar. E se a pessoa lá do outro lado crer, ele vai ser curado. Então, aquele que foi curado vai ficar espantado e vai dizer, esse homem é santo. Aí começa a espalhar, aí começa a juntar multidões, como acontece lá fora. Mas ele começa a pregar a palavra para ver quem vai ficar no meio deles. Começa ele a pregar uma mulher, como deve se portar uma mulher, como deve ser um casamento, como deve ser isso e aquilo. Se ele vai querer ficar ali, não vai. Porque o povo gosta de ser enganado. Mas aqui está uma palavra, aqui está o urim tumim, que tem que ser pregado e que tem que ser mostrada pela palavra. Amém, meus amados? Aí vem Jesus de Nazaré, o filho de José. E ele disse, pode vir alguma boa coisa de Nazaré? Ele disse, vem e vê. Esta é a maneira de convencer, provar isto. Vem e vê. Esta foi a melhor coisa que eu já ouvi. Venha você mesmo e descubra. Não é isso bom, meus irmãos? Não fique aí do lado de fora criticando, mas prove todas as coisas e retenha rapidamente o que é bom. Vem e vê. Essa comida é boa? Venha e prove. É feito, eu tenho um irmão, o filho dele vai casar agora no mês de próximo, o Elifas. Eu me lembro quando o Elifas era ainda pequenininho, criancinha. Meu irmão comprou pamonha, numa época dessa assim. E pôs lá, e o Elifas nunca havia comido pamonha. Aí meu irmão pôs lá, partiu, pôs num prato, e ele fez, eu não gosto disso. Eu disse, mas você já comeu? Eu disse, não. Eu disse, então você vai provar primeiro. Aí. Como é que vai saber se não gosta, se nunca provou? Eu não gosto disso, mas nunca provou. Tem que provar primeiro, tem que sentir como é que dá lá o nome? O sabor, tem que degustar. Se não gostar, não come. Porque tem gente que eu conheço pessoas que não suportam pamonha. Não gostam nem de ver a embalagem. Mas gosta de canjica. Que em outras regiões lá no sul chamam de curau. E não gosta de milho, ele gosta de só come. Não gosta de comer o milho no sabugo. Aí tem que tirar, cortar a semente todinha, aí come de colher.
Veja que costume. Aí a gente vai dizer, vixe, que coisa estranha. Mas a pessoa gosta desse jeito. Costumes a gente não pode tirar de ninguém. Se gosta de comer só o milho ali com a colher, eu vou criticar porque não comeu no sabugo. Mas veja como tem gente que não suporta. Eu gosto de tomar água, mas é com canudo. Tome. Não gosta de tomar no copo? Tome. Se quiser tomar ela numa mamadeira, tome também. Uma mamadeirinha. Toma uma chuquinha, como é aquela que tomar a coisinha lá? Tome, meu filho. Põe dentro numa rede. Só não vai postar no Facebook. Mas não marmanjão tomando mamadeira lá e ser postado lá. De repente está lá o vizinho, tirou uma foto do irmão Eric tomando mamadeira. Um irmão desse, é uma coisa, não existe. Mas se ele gosta, quem sou eu? Eu já estou vendo aquela ali, estou com vontade de tomar. Porque tem um ali na janela. Aí veja, aí foi lá Natanael. Pelo caminho eles foram conversando. Quando ele chegou na presença do Senhor Jesus, Jesus disse, eis um israelita em que não há dolo. O que é? Que não há maldade, engano. Veja, isto quase lhe tirou toda a pele. Ele olhou ao redor, ele disse, ora, Rabi, quando tu me conheceste? Tu nunca me viste? Como me conheces? Disse Filipe. Antes, quando ele chamou, ele disse, antes que Filipe te chamasse, ontem, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Um profeta por excelência. Ele via todas as coisas. Ele disse, aí ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Uma mulher chegou em sua presença e ele disse, vai e traga seu marido. Disse, correto, tiveste 5, e aquele com quem tu estás agora vivendo não é teu. Disseste a verdade, pense nisso. Ela disse, Senhor, vejo que és um profeta. Que nós sabemos que quando o Messias chegar, ele nos dirá todas as coisas. Ele disse, sou eu aquele que fala contigo. Olha que coisa maravilhosa. E alguém diz assim, não, mas quando Deus enviar um profeta para esta era, aí vai dizer, ele já veio e muitos não souberam. Está ele. E aqui a sua mensagem. E muitos vão passar por alto. Mas bendito seja Deus, que houve um remanescente, um povinho pequenininho, que creu, que foi ridicularizado, sofreu, foi maltratado, mas Deus deu a vitória. E eles estarão na glória com ele para sempre. Amém, meus irmãos? Veja. O que aconteceu? Veja. E ela correu e contou aos homens da cidade. Vinde e vede um homem que contou tudo o que fiz. Não é este o Messias? Isto foi falado pelo Senhor. O que aconteceu? Jesus disse antes de ele partir, as coisas que faço também as fareis. Não é isto correto? As coisas que faço também as fareis. E mesmo mais do que estas, pois eu vou para o Pai. Olha, eu posso vê-los enquanto saíam por todas as partes. Marcos 16. Saíam por todas as partes pregando. O Senhor trabalhando com eles, confirmando a palavra. E aqui Paulo dando a mesma coisa. Ele disse que o evangelho começou a ser pregado através de Jesus e nos foi confirmado através daquele que o ouviram. Esta é a pedra fundamental. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a pedra fundamental. E pensar que 2000 anos se passaram, ateus se levantaram, infiéis, céticos e agnósticos, mas hoje aquele mesmo Jesus confirma sua palavra da mesma maneira através daqueles que o ouvem. Ouvi-lo não significa simplesmente ouvir um sermão, aquilo significa ouvir a ele. Sim, como escaparemos nós? Onde está a nossa saída? Você diz, bendito Deus, eu pertenço à igreja metodista, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal. Aquilo não tem nada a ver com isto. E você chega a um ponto em que vai querer chamar isto de espiritualismo, ou alguma telepatia mental, ou algum diabo, ou algo. Que vergonha! Se cada palavra foi firmada pelos anjos, Jesus disse, não é um pouco mais e o mundo não me verá mais. Vós ainda me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim dos séculos. E quando o vemos descendo para confirmar sua palavra,
Como escaparemos nós se estivermos apegados em alguma igreja, ou alguma organização, ou denominação, ou alguma pequena teoria própria e mimada? É melhor você soltar. Pois se sob os anjos cada pecado recebeu a justa recompensa, quanto mais quando o Filho de Deus está falando dos céus para manifestar sua palavra, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Oh, que coisa. Deus também. Testificando também Deus. Observe isso. Nós vamos encerrar. O Senhor testificou. Oh, estou tão feliz por isso. O Senhor testificou. Veja, quando Elias estava sentado no monte, e ele disse: se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e vos consuma. Deus testificou que ele era um homem de Deus. Deus sempre testifica. Sua vida testifica. Eu não sei qual é o seu testemunho, mas sua vida fala tão alto que sua voz não pode ser ouvida. O que sua vida cotidiana testificará o que você é. Deus testificará. Sim, o Espírito Santo é um selo, e o selo toma os dois lados do papel. Ele te vê aqui de pé e te vê quando você vai embora. Os irmãos creem assim? Não somente na igreja, mas no trabalho de cada dia, você está selado dos dois lados, por dentro e por fora, pela alegria que você tem e pela vida que você vive. Veja, que você está salvo através da vida, ou melhor, e pela vida que você vive, você é selado por dentro e por fora, mas você sabe que está salvo, e o mundo sabe que você está salvo através da vida que você vive, pois Deus testemunha. Bendito seja o santo nome. Eu me sinto religioso. Pensem nisso, irmãos. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e a um estranho elas não seguirão. Como os nossos nomes estão nas palmas de suas mãos, diante dele, dia e noite. Sua palavra está sempre diante dele. Sua promessa, ele testificará de si mesmo. Se você não abrir a sua boca e não disser uma palavra, o mundo saberá que algo aconteceu com você. Você não precisa sair gritando, é a vida. E quem tem Jesus vai se portar da maneira como a palavra dele diz. Não precisa sair gritando. Eu sou um crente agora. Como esse povo aí do mundo se converte, entre aspas. Aí muda só a maneira de cantar, mas as vestimentas é a mesma, o tipo de comportamento é o mesmo. Não houve mudança. Só houve um susto. Veja, vamos tomar mais uma escritura agora, antes de concluirmos. No dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, cerca de 4 dias depois, Pedro passou pela porta chamada Formosa, ele e João. Eles disseram: olhem para nós, para o homem. E ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E o homem olhou para cima e não lhe fez pergunta alguma. Ele simplesmente levantou e saiu andando. Eles eram ignorantes e iletrados, mas a Bíblia diz: eles tiveram que considerá-los, pois eles sabiam que eles estavam com Jesus. Veja, o povo sabia. Eles são homens sérios, eles estavam com Jesus. Olha o que aconteceu. Quem anda com Jesus, olha o que acontece. Olha que quem anda com a palavra, o que acontece. Mas quem andar com as coisas do mundo, vai manifestar as coisas de quem? Do diabo, né? Veja. Irmão, o mundo sabe que você esteve com Jesus. Sabe ou não sabe? Quando você pode viver uma vida tão limpa neste mundo presente e nestas trevas, que o mundo sabe e pode ver que você esteve com Jesus, quando uma rude e vulgar prostituta de rua se torna senhora, lavada no sangue do Cordeiro, Deus está testificando que ele vive. Pegue um bêbado, ele está tão derrubado que ele ataca a sua esposa, e espanca seus filhos, e tira o alimento da mesa para gastar com prostitutas. Deixe-o encontrar com Jesus uma vez. Você o verá voltando como o legião que estava com sua mente correta e vestido para seus filhos e sua esposa e seus queridos, certamente. Algum tempo atrás,
cerca de 40 anos atrás, quando as religiões do mundo se encontraram e muitos se levantaram e falaram, e os maometanos falaram pela religião maometana, e os jains falaram pelos jains, os budistas pelos budas de Buda, e o pequeno médico, eu me esqueci qual é o seu último nome neste momento, eu realmente sabia o seu nome, mas eu esqueci. Ele falou para representar o cristianismo, e ele contou a história da senhora McCabe, de Oklahoma, na América. Ela era tão ordinária e tão baixa, até o ponto em que mesmo quando eles foram matá-la, preste bem atenção nisso, irmãos, é tremendo isso aqui. E já estamos no fim já, na última página. Veja, ele falou para representar o cristianismo, e ele contou a história da senhora McCabe, de Oklahoma, na América. Ela era tão ordinária e tão baixa até o ponto em que mesmo quando eles foram matá-la, eles não colocaram nem mesmo suas mãos nela. Ela era muito vil e vulgar. Eles aprenderam sob custódia, fumando um charuto, dirigindo uma carruagem, e quebrou as leis, o recorde em Oklahoma, quando passou pela rua dirigindo uma carruagem com 4 cavalos. E ela era tão vil e tão suja, até que a sociedade nem mesmo chegava perto de onde ela estava. Tanto que até os executores que iam executá-la, eles não a enforcaram. Eles simplesmente derramaram piche e penas sobre ela para matá-la. E quando aquele pregadorzinho contava a sua história, o fez de tal forma que tinha as pessoas assentadas em seus lugares até o final, ouvindo o que aconteceria em seguida. Quando ele chegou naquela baixa, vil e imunda, que a própria lei nem mesmo mexia com ela, ela era tão baixa que mesmo o próprio diabo no inferno rejeitaria uma tal pessoa, de maneira que ele contou a história. Então ele disse: cavalheiros das religiões do mundo, tem a vossa religião alguma coisa que limparia as mãos da senhora McCabe? Todo mundo ficou quieto. Então ele bateu palmas, pulou para cima e disse: glória a Deus! O sangue de Jesus Cristo não somente limparia as mãos, mas limparia o coração dela. Aleluia! Diga você, sublime graça, quão doce a melodia que salvou um miserável como eu. Uma vez estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. Meus temores aliviaram-se na graça. Quão preciosa foi aquela graça, na hora quando primeiramente criei. Certamente, como escaparemos nós se negligenciarmos tal coisa? Se você negligenciar o comer, você morrerá. Se você negligenciar virar uma esquina, você tromba. Se você negligenciar em ordenhar a vaca, ela secará. Se você negligenciar os seus dentes, você terá que arrancá-los todos. Certamente você paga pela sua negligência. Tabernáculo Brana e visitantes, deixe-me lhe dizer algo agora. Se você negligenciar testificar da glória de Deus, se você negligenciar dar a Deus louvor e glória num destes dias, você se encontrará frio, formal e apóstata. Dê louvor a Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, bendito seja o nome do Senhor. Oremos por um momento, curve as suas faces e vamos orar. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por este momento que tu nos concedestes em tua presença para este breve companheirismo. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor falou conosco nesta manhã através do mensageiro. E ajuda-nos, meu Senhor. E agora confirma tudo isso em nossos corações. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, ajuda cada um de nós e firma os nossos pés em tua palavra. E agora, Senhor, quando neste momento estaremos durante todo este dia e logo mais quando teremos a comunhão, que o Senhor nos ajude a estar, ó Deus, de coração limpo para tomar a comunhão. Prepara cada um de nós e firma-nos cada vez mais em tua palavra e nesta mensagem. Pois sabemos que um dia vamos cruzar aquele rio
estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o teu nome, pois aguardamos, Senhor, a tua vinda. Mas também aguardamos o retorno do mensageiro. Porque temos ainda, ó Deus, algo que vai ser cumprido. E nós cremos, ó Deus, em tudo aquilo que foi pregado por este profeta. Em nome do Senhor Jesus, prepara os nossos corações para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.